boa noite. Queria que tu Boa noite. falasse sobre esse empate da equipe do Cruzeiro e a invencibilidade de 10 jogos. O que faltou para o Internacional conseguir a vitória hoje? Bom, boa noite. Primeiro, falando um pouquinho sobre o jogo de um modo geral, né? Acho que a gente teve bastante dificuldade no início, porque acordamos um pouquinho atrasado para o jogo, demoramos para entrar, cometemos uns equívocos, até esperávamos um pouco de dificuldade nossa anímica, mental, por causa da decisão de quarta, da sucessão de fatos, mas entramos um pouquinho abaixo daquilo que um jogo desse grau de dificuldade exige. O Cruzeiro é uma boa equipe, né? Tecnicamente uma boa equipe. Veio com uma alteração tática que também tornou a equipe deles mais próxima, né? Com o Bruno por dentro como centroavante, pela primeira vez depois de muitos jogos. Stênio, um jogador que fazia entrada e saída para meio campo, então dificultou um pouquinho para a gente. Pressionou alto, a gente teve dificuldade de saída de construção, e a partir daí começamos a ter os problemas que essa primeira parte do jogo trouxe, né? Perdemos Alan Patrick cedo também, que dificultou mais um pouco, é um jogador importante para a gente. Fomos ao intervalo, acho que no intervalo nos organizamos como equipe, voltamos já melhor, fizemos um segundo tempo bem melhor, e acho que cada equipe leva um tempo de melhor, de domínio, de controle para casa. Acho que foi justo no final o empate, porque pelo que apresentaram as duas equipes. Embora a gente terminou com bastante pressão, com a sensação de que ia fazer o gol da vitória e quase fez o gol da vitória no final, acho que está dentro do contexto, um campeonato duro como esse. Às vezes você ganha jogos parelhos, que às vezes ganha até jogos que o adversário tem momentos superiores. Hoje empatamos. Temos que ter maturidade para saber entender que é exatamente assim. Numa condição que se joga 4 jogos em 10 dias, o quarto jogo sempre traz uma carga, né, de desgaste, de sequência bastante grande. Acho que até na medida em que entraram jogadores que não fizeram o jogo de quarta, a equipe foi ganhando um pouco mais de saúde, também foi ganhando um pouco mais de saída de trás mais qualificada com a entrada de Depena no setor de volantes, e fomos melhorando aos poucos. Mas não foi o suficiente para construir a vitória. Vamos entender que é assim mesmo. Mano, você falou sobre a saída do Alan Patrick, foi pouco tempo, né, que ele acabou ficando em campo. O que aconteceu exatamente com ele? Foi um problema no olho ali, que ele acabou saindo mais cedo, e o quão pesa para o time quando não tem a presença do Alan Patrick, que é o camisa 10 na essência, o jogador da criação, né, o cara que faz abastecer o ataque do Internacional. Tomou uma bolada no olho e perdeu a visão, ficou tudo embaralhado, e aí não tinha condição de continuar. Ainda está, né? Já está um pouco melhor, mas foi o que aconteceu. Alan Patrick é o nosso meia principal, né? O meia principal de qualquer equipe, quando sai, faz falta. É o jogador que dá o tempo da jogada, né? Acelera quando é de acelerar, segura quando é mais de segurar. Maurício, quando entra, é um meia que acelera, né? Conduz a jogada sempre para frente, e às vezes não é o caso. Então a gente perdeu um pouco. Foi o que pensamos para o intervalo. Colocar Depena, um jogador que consegue também dar um pouco de contribuição na construção das jogadas, para não deixar Maurício sobrecarregado. Também já tínhamos 3 jogadores com amarelo, e um deles era Johnny. Então, escolhemos Johnny, porque era o jogador que estava nessa condição, e demos uma passagem de bola mais natural para a esquerda, porque o Wesley estava instigando muito o René aí, René não conseguia sair com uma bola tão limpa, então precisávamos de um jogador mais próximo para esse passe curto já sair mais qualificado. Acho que conseguimos melhorar isso. Mas, sem dúvida nenhuma, toda vez que Alan Patrick não está, perdemos uma dose considerável da nossa qualidade de jogo.
Então, já sem essa qualidade, tu começa o jogo contra o Fluminense no Maracanã, porque ele levou o terceiro cartão amarelo, né, mano? Então já é um problema para que tu vai ter que solucionar no decorrer da semana, não ter o Alan Patrick na semana que vem contra o Fluminense. Mas tu terás o Valência hoje, tu ganhou, acho que o Arangues, né, pelos minutos que ele fez, né, depois de muito tempo parado, enfim. E até eu quero tomar o Arangues como exemplo, claro que o Valência não está parado há 8 meses, como estava o Charles Arangues. Pelo que tu pôde observar já de treinamentos dele nesses dias, tendo condição legal, ele é um jogador que terá condição, porque vem numa temporada, né, que terminou agora, para de cara ser largado para jogar, o torcedor quer isso, evidentemente, mas a gente sabe que vocês vão trabalhar também com esse aspecto físico, enfim. Como é que vocês avaliam esse lado também, não a questão técnica, porque essa a gente não vai discutir. Bom, estamos medindo e conhecendo o jogador que contratamos nessas primeiras sessões de treinamento, tá? E, então, vamos ter uma conversa na semana, vamos conduzir mais ou menos as coisas, sentindo como o jogador responde, o que ele pensa, porque isso é importante, como ele se sente, tá? E se não der para fazermos isso no Maracanã, certamente vamos fazer no outro final de semana na nossa casa diante do Palmeiras, tá? A questão do Arangues é algo bem positivo que levamos desse jogo, né? Porque não tínhamos esse parâmetro, na verdade, só tínhamos o parâmetro do treinamento. Quando fomos alongar um pouquinho mais, alguns tempos atrás, aí perdemos um pouco por uma pequena lesão muscular, mas ele vem acrescentando a cada treinamento, tem muita qualidade técnica, mas não tínhamos competição, não tínhamos disputa, né? Hoje também tivemos um pouco de felicidade, a partir do momento que ele entra, também ficamos com um homem a mais, e aí sim essa qualidade pôde dar tranquilidade para a equipe na transição da jogada, tá? Então, isso também vamos levar em consideração, mas foi algo bem positivo, estamos muito contentes com o que aconteceu em relação a ele. Acredito que o torcedor também, pelo carinho que o recepcionou, e era algo que, naquele momento, ajudava muito a equipe, trazer de volta, né, o estádio para a torcida, para o jogo, foi bom, e acho que saímos ganhando com isso. Mano, eu queria insistir um pouquinho nessa questão do Alan Patrick, né? Já que você perdeu ele dentro do jogo, não tem ele para o próximo jogo. Na segunda-feira abre a janela de transferências, você tem, né, fase quente da Libertadores da América, tentar a parte alta da tabela de classificação. Você espera um jogador não igual, a gente sabe o quanto é difícil, nessa janela, ou é uma questão de encontrar uma forma para jogar sem ele também, ou quando ele não puder estar à disposição? Não, acho que a gente tem jogadores que vão estar no lugar dele quando ele não estiver, né? As escolhas são claras, ou vamos estar com o Maurício, ou vamos estar como tivemos lá contra o América, com o Campanharo, que dá uma qualidade de jogo também, né? Eu acho que é isso que temos que fazer. O treinador tem que encontrar soluções. Pode armar a equipe com 2 atacantes. Se armar com 2 atacantes, compensa um pouco a situação do meia, você cria uma situação de armação um pouco diferente da equipe, né? E agora vamos ter essa possibilidade também de ter 2 atacantes por dentro. Então é isso, sem choro, temos que arrumar soluções. Falando em soluções, mano, o Arangues, tu vê para que posição especificamente? Ele poderia compor o meio, por exemplo, com Rômulo, Johnny, fugiu até o nome do Arangues e o Maurício? Poderia ser assim ou não? Ele só faria a posição do Johnny? Bom, Arangues se vê como volante. Só que a denominação volante, para nós, é um pouco diferente da denominação que se dá para o volante na América Latina, né? Volantes são considerados os jogadores que jogam no corredor, às vezes tem volante externo, às vezes tem volante interno. Nós quase usamos a denominação para volantes internos, tá? Eu acho que se o meio-campo for armado com um volante mais de contenção, um volante mais fixo, ele pode ser segundo, ou ele pode ser, quando você arma com um triângulo no meio, ou com um losango, ele ser um dos 2 médios que jogam no corredor.
Grandes jogadores sempre se arrumam um jeito. O importante de tudo é a equipe ficar competitiva, porque não dá para não competir hoje no futebol, né? Quando você é muito superior tecnicamente, que você está sempre com a bola, bom, aí são outros 500. Mas eu acho que não é o nosso caso, nós vamos ter que continuar competindo da maneira como readquirimos nos últimos jogos, e aí dá ao jogador a qualidade que ele tem, a capacidade de entregar algo diferente para a equipe, que é o que a gente pensa, dos grandes jogadores. Mano, boa noite. Você falou sobre a ausência do Alan Patrick, né, que claro faz falta, mas eu queria entender a opção durante o jogo, né? Você optou pela entrada do Jean Dias naquele momento do primeiro tempo. Eu queria entender, né, porque a opção do Jean Dias, Tu quer entender ou tu não concorda? Porque tu deve ter entendido, né? Tu é bem inteligente. Eu né? quero entender por que não o Depena, ou principalmente o Luca, que entrou só no final, que entrou bem. Então tu discorda. Eu discordo. Está faltando um pouquinho de personalidade para dizer que discorda? Pode discordar, não tem medo. Não problema é nenhum. personalidade, não. Eu queria entender de você. Não, entender tu já entendeu. Se tu está me perguntando por que não entrou Então, Depena, vamos lá. porque tu entendeu. Então, deixa eu entender melhor. Por que o Jean Dias e não o Luca, que entra bem, aliás, sempre que entra bem, entrou bem hoje de novo? Porque não era o caso de entrar o Luca. Era o caso de entrar o Jean Dias, que é um jogador que, além de fazer a ponta, entra para participar da armação da jogada. Era um jogo que estávamos tendo dificuldade no meio-campo. Acho que tu deve ter visto também que a gente estava com dificuldade no meio-campo para colocar mais um atacante na frente com o Luiz. A bola não ia chegar lá. Né? Então, a gente trouxe o Maurício, que é um jogador que já jogou, já fez a função quando o Alan Patrick não estava, e colocamos o Jean, como já fizemos em outras circunstâncias. O Jean e entrou bem. Né? Então, é isso. Mano, boa noite. Você já avaliou bastante, né, o jogo de hoje, né, o empate contra o Cruzeiro. É claro que fica uma frustração pelos 2 pontos perdidos em casa, mas você também disse que faz parte do contexto, né, do Campeonato Brasileiro. É claro que falta bastante tempo até a Libertadores, mas o Inter tem uma sequência de semanas cheias agora até a competição continental retornar. E eu quero perguntar justamente sobre o próximo evento que envolve o Inter e a Libertadores, que é na quarta-feira, o sorteio da Libertadores. Do que você viu, né, dos possíveis adversários, do que propriamente o Inter apresentou na primeira fase, o que você espera desse sorteio da próxima quarta-feira? Seja quem for o nosso adversário no sorteio, vai ser um confronto difícil. Oitavas de Libertadores nunca foi fácil para ninguém. Jogar na primeira fase já é difícil, né? Eu ouço às vezes que o nosso grupo era um grupo muito fácil. Não era tão mais fácil nem muito mais difícil do que os outros, né? Mas o Metropolitano não fez ponto. Mas o Alcas também era do pote 4. Tinha bastante gente no pote 4 também, do mesmo nível, né? É assim. Então, passamos essa primeira fase, que sempre é uma obrigação dos que foram campeões como Internacional de Libertadores. Agora, passada essa pressão, se estabelece uma nova realidade. Seja quem for, o adversário é 50-50. Né? Nós vamos estar jogando o primeiro jogo fora de casa, o segundo jogo na nossa casa. É uma situação que vamos esperar para depois analisar um pouquinho mais objetivamente o adversário que vai nos tocar. Eu espero que o presidente, estando lá, transmita uma sorte boa, um pensamento positivo do torcedor. Boa noite, Para não escolher facilidades, porque não vai ter facilidades no sorteio, mas que seja uma boa escolha. Boa noite, mano. Um assunto que é sempre meio delicado de falar, mas hoje é inevitável, porque acima do resultado e acima do Inter não ter feito gol também, a torcida ficou muito irritada com a arbitragem, e os dois clubes também. Eu queria que você falasse se isso acabou influenciando, não diretamente no resultado do jogo, mas no decorrer, porque as duas equipes ficaram muito nervosas, e o banco de reservas do Inter, a torcida também. Eu queria que você avaliasse a atuação do Wagner hoje. Pois é, eu gosto muito do Wagner Magalhães, né? A gente teve muitos jogos aí já no decorrer da minha carreira e da dele, mas eu achei hoje a arbitragem estranha no primeiro tempo. Acho que os critérios foram muito diferentes
e quase nos custou o resultado do jogo. No nosso ver, houve uma penalidade máxima em Alan Patrick, porque a bola sobrou sozinha para Alan Patrick fazer o gol. E na trajetória em que o pé dele vem vindo para chapar a bola, o jogador do Cruzeiro coloca o pé dele. E isso é pênalti. Né? Pode ter certeza absoluta, se Wagner tivesse marcado o pênalti no campo, o VAR não ia retirar aquele pênalti. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Isso causou uma indignação a ponto de Alan Patrick, que foi o jogador que sofreu a penalidade máxima, estar indignado até o intervalo e ir reclamar e tomar o terceiro amarelo. É correto reclamar? As pessoas sentadas no sofá nunca acham que é correto e que essa deve ser a atitude da gente. Mas quem está envolvido no jogo se sente prejudicado e vai reclamar. Tá? Aconteceu um outro lance que nós quase tomamos o gol, que foi uma disputa de bola no meio-campo com Bustos, que Bustos é atingido claramente na jogada, ele não marca a falta e nós quase tomamos o gol, quase nos custou o gol. Eles iam voltar também ou o VAR não ia ver? Então, são questões que vai tirando a tranquilidade do jogo. É um árbitro experiente, sabe conduzir sempre um jogo, e sempre os jogos dele quase sempre são tranquilos. Hoje estava diferente. Hoje estava um pouco estranho no primeiro tempo, e por isso todo mundo reclamou. Mano, no começo da coletiva você falou que o Inter entrou meio desacordado no jogo. Vamos dizer assim, que esse soninho que o Inter teve no começo pode ter sido por conta da alta marcação que o Cruzeiro fez na linha defensiva, e aí a saída de bola pode ter complicado um pouco? Não, eu acho que essa aí nos acordou. Estava difícil mesmo, eles fizeram bem, foi mérito deles. Né? Entra aí uma série de questões. Né? Além do Cruzeiro fazer bem, eles passaram a semana inteira sem jogar. Né? Aliás, esse jogo deveria ser amanhã, no mínimo amanhã. Não tem uma razão para ele ser hoje à noite. Porque nós estamos jogando na quinta-feira passada, jogamos em Curitiba, domingo jogamos contra o América, quarta jogamos um jogo de Libertadores decisivo. Então, esses pequenos detalhes influenciam no jogo. E era bem inteligente da parte deles nos pressionar para nos levar a um desgaste imediato do jogo. Mas eu acho que os problemas que tivemos, aí vai bola atravessada um pouquinho na frente da área, fora do contexto. Né? A gente escolheu os caminhos para facilitar o que o Cruzeiro estava fazendo bem feito. E isso foi uma coisa que conversamos no intervalo e melhoramos. Uma delas é porque nós não conseguimos fazer a bola chegar nos volantes. Eles pressionaram bem os nossos dois volantes, e nós ficamos com a bola sempre muito longa para sair, e eles retomaram essa bola, e isso tirou um pouco da tranquilidade da equipe. Mas você tem que saber passar por isso, e, às vezes, até parar de sair jogando, tentar sair jogando, jogar com duas bolas longas para você sair dessa pressão, estabelecer uma nova realidade. Isso existe em qualquer lugar, todos os times passam por isso, né? E a gente tem que saber resolver. Boa noite.